Que bom ter sido alcançado pelo grande amor de Deus. E o amor dele é manifesto em Cristo Jesus. A expressão máxima do amor de Deus é em Cristo Jesus. Eu quero convidar você a acompanhar comigo a leitura que vamos fazer do Salmo 46, que diz o seguinte: ao mestre de canto dos filhos de Corá, em voz de soprano, cântico. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Portanto, não temeremos, ainda que a terra se transtorne e os montes se abalem no seio dos mares, ainda que as águas tumultuem e espumejem, e na sua fúria os montes se estremeçam. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, jamais será abalada. Deus a ajudará desde antemanhã. Bramam nações, reinos se abalam. Ele faz ouvir a sua voz e a terra se dissolve. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde, contemplai as obras do Senhor, que assolações efetuou na terra. Ele põe termo à guerra até os confins do mundo. Quebra o arco, despedaça a lança, queima os carros no fogo. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. É a este Deus que servimos, Senhor. É a este Deus que louvamos. É este Deus que buscamos. Portanto, se manifesta através da Tua palavra para os nossos corações, para este que nos ouve nesta hora, que o Senhor tenha um recado específico para esta pessoa, de forma a fortalecer o seu coração, a desafiar e a chamar para uma vida bem próxima e quieta na Tua presença. É isso que pedimos, usa a nossa vida para proclamar a Tua palavra em nome de Jesus. Amém. O Salmo 46 é um salmo dos filhos de Corá, os coraitas. Eles fazem parte de um grupo nas Escrituras Sagradas separado para servir ao Senhor. Primeiro serviu no tabernáculo, depois no templo. E eles também participaram dos cantos. Davi instituiu os filhos de Corá, os coraitas, para o cântico no templo construído, que ele estava preparando para Salomão, seu filho. Nós encontramos 12 salmos relacionados aos filhos de Corá. Eles escreveram, compuseram essas poesias lindas na poesia hebraica, e eles puderam exaltar o nome do Senhor Deus. O Salmo 46 está dentro da minha relação dos salmos preferidos. É um salmo que eu gosto muito de utilizar para aquelas pessoas que estão vivendo aflição. Quando eu chego e digo que Deus é o meu refúgio e a minha fortaleza e o meu socorro, quando eu encontro nesse salmo dizendo, ainda que a terra tumultue e ainda os montes se abalem nos seios dos mares, e eu digo, há um rio cujas correntes alegram a cidade do Senhor, e depois no final do salmo, aquiete-se, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus, e encerrando, Deus é o nosso refúgio. Eu gostaria de pensar que esse salmo, ele traz palavras de fortalecimento e de encorajamento. É o Deus que está presente na angústia, conforme o versículo 1. É o Deus em quem devemos manter a nossa confiança nos reveses da vida, conforme o versículo 2 e 3. É um Deus que permanece estável no seu trono, na sua cidade santa, conforme os versículos 4 e 5. Nós também encontramos que há um pavor nas nações, versículo 6, mas que existe uma segurança no Senhor, versículo 7. E Ele faz um convite ao descanso na soberania e no poder do Senhor, versículos 8 até o 10. E Ele encerra com essa declaração de confiança. O Senhor dos exércitos está conosco e o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Quero pensar com vocês, com base nesse Salmo 46, sobre essa temática. Ainda que. Eu não vou me deter propriamente dito no Salmo, que tem essa linda composição e essas particularidades que acabei de enumerar. Mas eu quero extrapolar um pouquinho mais, porque eu cataloguei alguns versículos nas Escrituras Sagradas que usam a expressão ainda que. Foi usada por Eliú, amigo de Jó.
foi usada por Davi, foi usada por Asaf, foi usada pelo profeta Isaías, foi usada também pelo profeta Abacuque. E eu quero olhar para esses versículos que expressam ainda que, e tentar trabalhar no nosso coração, porque você vai perceber que em situações possíveis da sua vida, de contrariedade, para cada situação existe um ainda que haja essas coisas ruins. Por outro lado, há um Deus que se manifesta de uma forma a trazer alento, confiança e esperança. É para essas afirmações das Escrituras que eu quero convidá-los a descansar. Em primeiro lugar, ainda que dizes que não o vês, a tua causa está diante dele. Bom, esta palavra está registrada no livro de Jó. Foi o amigo de Jó, o Eliú, o jovem sábio, que vendo o sofrimento e infortúnio que fora cometido a Jó e toda a sua casa, ele diz: Jó, saiba de uma coisa, que ainda que você não perceba, ainda que você não esteja vendo, a sua situação é patente, é descoberta, é visível aos olhos do Senhor. E olha, aqui nós podemos entender que as nossas causas, as nossas demandas, os nossos litígios, os nossos pleitos, as nossas ações estão sob os olhos do Senhor, estão na pauta de Deus, especialmente para aqueles que são desprovidos de um cuidado específico, como os órfãos, como as viúvas, como os peregrinos, que a própria Bíblia assim descreve. Eu me recordo que antes do meu pai morrer, havia uma negociação que ele fizera, confiando na idoneidade das pessoas, e essa pessoa fez um endividamento muito grande, e por não ter acertado de forma correta os seus documentos, o papai deixou minha mãe endividada. E eu percebo que todas as vezes que falava em justiça e direito, eu não acreditava. Falava em advogado, falava em recurso, falava em ações. Falei: Deus, nós vamos perder a nossa casa, que é o único bem que nós recebemos do nosso pai. Mas eu descobri que ainda que imaginasse, ainda que não via, que a nossa situação estava patente aos olhos de Deus, a nossa causa estava diante dele, e ele pôde trazer solução. Ainda que, em segundo lugar, nós encontramos o próprio Davi dizendo: ainda que você ande por vales sombrios, ele vai estar contigo. Que é um salmo mais famoso e mais conhecido do que o Salmo 23, quando ele diz: o Senhor é o meu pastor, nada me falta, deitar-me faz em vastos pastos verdejantes, guia-me mansamente às águas tranquilas, refrigera a minha alma. Depois ele diz: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Passar pelo vale sombrio, vale da sombra da morte, são situações caóticas, de enfermidade, de dor, de UTI, de CTI, de sofrimento, de desastre, de morte. E dia a dia existem pessoas enfrentando esses vales. No ministério pastoral nós nos deparamos semana após semana com pessoas que estão vivendo vale da sombra da morte, e nosso papel é chegar lá e dizer: ainda que você ande pelo vale, o Senhor vai estar com você. Recentemente eu recebi na nossa sala de atendimento lá na sede uma pessoa, falou: pastor, eu vim agradecer o senhor. E eu me recordo que eu acompanhei essa pessoa, que não é membro da nossa igreja, mas como eu sempre ia naquele hospital e lia o censo do hospital e via aquele homem que eu tinha conhecimento, que estava enfermo e permaneceu mais de 120 dias numa CTI. E eu vi a situação dele tão deplorável, mas todas as vezes que eu tinha oportunidade de estar com ele, orar com ele, orava a Deus, dá uma nova vida. E o Senhor, pela misericórdia, graça e bondade dele, restaurou esse homem. E agora ele aparece bem bonito, arrumado, vestido e falando: pastor, eu vim aqui para agradecer. Ele experimentou o vale da sombra da morte, mas ele pôde testemunhar: não temerei, porque o Senhor esteve comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Ainda que você possa enfrentar os vales sombrios, Deus não desertará você. Ele estará contigo em todo o tempo. Em terceiro lugar, nós encontramos na palavra do salmista Davi a seguinte expressão: ainda que enfrentes forte oposição, o Senhor será a tua salvação. Davi era um grande guerreiro. E ele havia experimentado tantas vitórias, mas com certeza muitos apuros. E uma descrição no Salmo 23
27:3, quando ele começa dizendo: o Senhor é o meu refúgio, o Senhor é a minha luz, a minha salvação, de quem terei medo? No versículo 3 ele descreve: ainda que um exército se acampe contra mim, não se atemorizará o meu coração, e se estourar contra mim a guerra, ainda assim terei confiança. O que ele quer dizer é que ainda que os inimigos se aproximem, ainda que haja oposição sobre a sua vida, os adversários, ainda que inimigos explícitos e implícitos. Uma oração curiosa do salmista é assim, sobre Jerusalém: que haja paz dentro dos teus muros. Às vezes os nossos inimigos não são só os externos, às vezes os inimigos estão dentro de casa, às vezes os inimigos são os nossos próprios amigos, pseudo-amigos. E ele ora naquela oração sobre paz de Jerusalém: haja paz dentro dos teus muros. O detalhe é saber, em qualquer oposição, Deus vai estar do lado da verdade, do lado da justiça, do lado da retidão. E Deus consegue aferir isso no seu coração. Então, se estourar contra ti a guerra, se os inimigos te cercarem, se você está do lado da verdade, se você está do lado da justiça, o texto nos diz que o Senhor vai te proteger, e você não deve atemorizar o seu coração. É interessante que na sua história, e eu tenho contabilizado algumas histórias de pessoas que desacataram, que acusaram, que destrataram, que soltaram desaforos, que mostraram ingratidão, que se colocaram em oposição, que mostraram incompreensões, que ameaçaram. Mas eu percebi que Deus estava do lado, porque Ele defendeu a retidão, a justiça e a verdade. É só ver mais adiante, a um longo passo depois, um tempo depois, onde é que essas situações vão parar. E essas pessoas que se colocaram contra a verdade, contra a justiça, o que é que foi com a vida delas? Por isso, creio que pelas muitas experiências de Davi, ele aprendeu a descansar no Senhor. É certo que quando a gente está no meio da guerra, é certo que a gente está no meio do turbilhão, às vezes a gente se desespera, mas com o tempo você vai aprendendo que se estourar a guerra, se os inimigos te cercarem, Deus vai trazer tranquilidade ao seu coração. Ainda que, em quarto lugar, nós encontramos os reveses da natureza. O Senhor será o teu refúgio e socorro. É este salmo que acabamos de ler, quando os filhos de Corá diz que Ele é o refúgio, o Senhor, o socorro bem presente nas tribulações. Portanto, não temeremos, ainda que a terra se transtorne, e ainda que os montes se abalem no seio dos mares, ainda que as águas tumultuem e espumejem na sua fúria, os montes se estremeçam. Então ele diz, numa conspiração cósmica, uma conspiração da natureza, uma conspiração vinda de todo o turbilhão da natureza. E quando você enfrenta esse tipo de adversidade, você começa a perceber que se não for Deus, o que de nós seríamos. Nós estamos enfrentando hoje uma adversidade da natureza. A propósito, isso está tão confuso porque a gente não sabe se de verdade é da natureza, alguém provocou isso. Mas muito interessante a abordagem de um pastor chamado John Piper, e ele escreveu um livro justamente nesse período agora, o Coronavírus e Cristo, e ele faz uma descrição muito inteligente, dizendo assim, que para a casa de Deus, esses períodos trágicos, às vezes podem ser juízo, mas na maioria das vezes para a casa de Deus é uma ação de purificação de Deus, de chacoalhar a sua vida para se aproximar de Deus. Mas para aqueles que ainda não têm o temor de Deus, é uma manifestação de juízo para que você venha se arrepender e se colocar aos pés do Senhor. Essas intempéries podem vir de várias formas. Podem vir em forma de seca, prejudicando a lavoura, falta de chuva. E quantos agricultores num período, e pecuaristas também, num período de seca, começam a ter um temor no seu coração. Todo o investimento, todo o gasto no custeio da lavoura, do gado, e agora está se esvaindo no meio das mãos. Você precisa aprender a confiar no Senhor. Podem vir através de chuvas excessivas, de tempestades, de enchentes, de granizos, de pedras, de frio, de geada, queimando as plantas, de vendavais, de tornados, de destruição. Nós somos privilegiados no nosso país porque não tem terremotos em grande escala, não tem também tsunamis. Mas existem as pragas
E existem essas possibilidades dentro da natureza. Todas essas coisas trazem tribulações e aflições. Mas você precisa aprender a não atemorizar o seu coração. Meu amigo, não confie em si mesmo, não confie nos seus recursos, não confie na sua fazenda, não confie na sua indústria, na sua empresa. Você tem que aprender a confiar no Senhor, porque este salmo dos filhos de Corá diz que nós não vamos temer, ainda que todas as coisas estejam contrárias a você. Mas os ainda que's continuam. Nós encontramos numa palavra do cantor Asaf, dizendo que ainda que o desânimo se aproxime, o Senhor trará estabilidade ao seu coração. Esse livro do John Piper, ele fala uma coisa muito interessante, porque normalmente as pessoas chegam e encontram com a gente e perguntam: está tudo bem com você? Normalmente nós respondemos: está tudo bem. Mas ele disse o seguinte, que aprendeu a responder: me sinto bem. Porque numa dessas vezes que ele respondeu que estava tudo bem, logo em seguida ele descobriu que estava com câncer. Então hoje ele me ensinou a mim também, dizendo: está tudo bem? Sim, me sinto bem. Porque quem é que sabe literalmente, na profundidade, se estou ou não bem, é o Senhor. Por isso que ele diz ainda que o meu coração, a minha carne se desfaleçam, o meu físico e o meu emocional estejam abalados, destruídos, arrebentados, desgastados, estejam exaustos, eu esteja exaurido e acabado. Ele diz: o meu coração não vai se atemorizar. Corre para Deus, porque Deus, Ele vai estabilizar as suas emoções, o seu taquicardia, a sua angústia, a palpitação do seu coração, a sua ansiedade, a sua depressão, as angústias da alma, porque Ele, diz o Salmo aqui, o Asaf responde: é a minha fortaleza, Ele é a minha rocha firme, Ele é o meu lugar estável, nele estou seguro e inabalável. E o próprio Deus é quem efetua em mim e em você tanto o querer como o realizar. Ele que move a minha motivação e move a minha prática. A sua herança, a sua porção, a sua recompensa para sempre é o Senhor. Ele é o ponto de equilíbrio da sua vida. Sexto lugar, ainda que tenhas cometido muitos erros na vida, o Senhor poderá te perdoar. Esse texto é do profeta Isaías. Quando Deus, no capítulo 1 de Isaías, versículo 18, diz: vinde, arrazoemos, vamos conversar. Ainda que os seus pecados sejam como escarlate, eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que eles sejam como o carmesim, eles se tornarão como a lã. Se quiserdes e se me ouvirdes, comereis o melhor desta terra. Mas se fordes rebeldes e recusardes, sereis devorados à espada, porque a boca do Senhor o disse. Sabe, meu querido, Deus chama você para conversar, ainda que você sinta o pior dos pecadores, ainda diante de todas as maldades, diante de tantas coisas ruins que você tenha praticado, a sua desobediência, pode se sentir o pior dos pecadores. Deus dá um jeito, Deus pode mudar, Deus pode transformar, Deus pode recuperar a sua vida. Basta você se arrepender no seu coração. Então, ainda que os seus pecados sejam nojentos, sujos, Ele pode mudar e transformar branco como a neve, branco como a lã. Basta o seu arrependimento, que Deus entra com graça, que Deus entra com misericórdia, que Deus entra com restauração e com perdão. Inclusive, um dos profetas mencionam que o Senhor vai pegar os seus pecados e lançará nas profundezas do mar, e jamais se lembrará deles, se quiserdes. Por que eu expressei, o Senhor poderá te perdoar? Porque há necessidade de arrependimento, há necessidade de querer, há necessidade de escolher, há necessidade de se posicionar, porque se você quiser e você ouvir, você vai experimentar do melhor que Deus tem para a sua vida. É uma escolha, uma deliberação pessoal, um posicionamento. E em último lugar, nós encontramos: ainda que enfrentes escassez e privação, o Senhor será o seu sustento. Um dos profetas bem curtinhos da Bíblia é o Abacuque. Ele é chamado de um dos profetas menores, está dentro dessa classificação. E ele descreve no finalzinho do seu livro: ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na videira, que o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento,
as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco e não haja gado no curral. Todavia eu me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha salvação, porque o Senhor é a minha fortaleza, e Ele faz os meus pés ligeiros como da corça, e me faz andar altaneiramente. Ainda que haja escassez na plantação, ainda que haja escassez na criação de animais, ainda que não haja mantimento na despensa, eu vou aprender a confiar no Senhor. Despensa vazia, falta de coisas básicas, recursos escassos, desemprego, pendências financeiras. Você pode não ter nada, não ter condições, mas se você tiver o Senhor, você tem tudo. Ele já fez isso, Ele sustentou um profeta através de um corvo que lhe levava pão e carne de manhã e à noite. Ele transformou pães em peixes, Ele multiplicou pães em peixes, Ele fez com que o azeite daquela viúva pobre se multiplicasse. Meu amigo, nós precisamos aprender a viver na dependência de Deus, mesmo com as restrições, a nos encaixar nos padrões que Deus nos deu. Vou aprender, como disse Paulo, a viver contente em toda e qualquer situação. Tanto sei viver na escassez como na fartura. Tudo posso naquele que me fortalece. Existem condições que eu quero, mas eu não posso. Não tenho condições disso. É aprender a viver de boa com as restrições. Aprender mesmo que haja escassez, ainda que haja escassez, eu confiarei no meu Senhor. Eu aprendi isso em casa. Todas as vezes que eu olho para um pão, eu me recordo de algumas tardes da minha infância, quando gostaria de comer um pão lá para as 3, 4 horas da tarde. E era muito legal quando eu ganhava um pão, e mesmo que seco, eu debulhava e mastigava pedacinho por pedacinho, experimentando aquele pão. A coisa de outro mundo naquela ocasião é quando esse pão vinha com mortadela. Era festa. E se viesse com guaranazinho, que vitória. Meu amigo, mesmo que haja escassez, aprenda a confiar no Senhor. Saiba que nesses ainda que o Senhor é o seu ponto de equilíbrio. Como é que você está? Qual é a sua causa? Mesmo você não vendo, saiba, a sua causa está diante dele. Qual é o vale que você está enfrentando? Lembre-se, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque Ele está comigo. Está enfrentando forte oposição, sofrendo ameaças, inimigos, injustiças? Creia, Deus é a sua salvação. Ainda que você enfrente situações de reveses, você esteja enfrentando pandemia, esteja enfrentando pragas, seca, desastres, você pode descrever como fez o Davi: Deus é o meu socorro, Ele é a minha salvação. Como você se sente? Desanimado, cansado, abatido, sem perspectiva, sem gosto na vida? Aprenda como Asaf disse: o Senhor é a fortaleza do meu coração, e Ele estará fortalecendo e me animando o físico e a alma. Fez tantas coisas erradas, hoje você consegue perceber isso? Você está arrependido? Ainda que você tenha pintado e bordado, se você quiser e ouvir o Senhor, Ele chama você para conversar, e Ele vai te dar o melhor desta terra. Ele perdoará o seu pecado, e tudo aquilo que era vermelho, escuro, carmesim, maravilha, Ele tornará branco como a neve. Está faltando ao pão? Escassez? Ainda que não haja gado no curral, não tenha arroz na despensa, está faltando carne? Eu continuo me alegrando no Deus da minha salvação. O Salmo 46 encerra dizendo: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. O Deus dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o seu refúgio, mesmo com todos esses ainda que. Jesus, no seu final de ministério, Ele declara: eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Jesus é o lugar seguro, Jesus é o ponto de equilíbrio.
com esta canção, aprenda a se proteger nesse Jesus. Mesmo diante das situações desfavoráveis, você tem sempre uma promessa de afirmação, de consolo. Receba no nome de Jesus. Amém. Deus me faz assim, pé sobre a rocha, Ele cuida bem de mim. Oh, guarda minha saída, guarda minha entrada, Ele é minha sombra, mão direita que não falha. Durante o dia me feri, com Ele à noite eu posso até sorrir. Estou olhando para os montes, meu socorro vem de Deus. Não paro de olhar para os montes, Ele não descansa. Ele é o guarda de Israel, Rei da terra e é também dono do céu. Vem o temporal, vem o dia mau, mas Deus me faz assim, pé sobre a rocha, Ele cuida bem de mim. Oh, oh, guarda minha saída, guarda minha entrada, Ele é minha sombra, mão direita que não falha. Durante o dia o sol não pode me ferir, com Ele à noite eu posso até sorrir. Estou olhando para os montes, meu socorro vem de Deus. Não paro de olhar para os montes, Ele não descansa. Ele é o guarda de Israel, Rei da terra e é também dono do céu. Estou olhando para os montes, meu socorro vem de Deus. Não paro de olhar para os montes, Ele não descansa. Ele é o guarda de Israel, Rei da terra e é também dono do céu. Meu lugar seguro, minha proteção, Todo-Poderoso, Deus da minha salvação. Oh, 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 estou olhando para os montes, meu socorro vem de Deus. Não paro de olhar para os montes, Ele não descansa. Ele é o guarda de Israel, Rei da terra e é também dono do céu. Quero orar com você. Você que está enfrentando alguns ainda aquece. Vamos apresentar diante do Senhor. Pai, obrigado porque o Senhor é o nosso socorro, o Senhor é o nosso refúgio, o Senhor é a nossa fortaleza, o Senhor é quem pleiteia a nossa causa, o Senhor é quem nos acompanha nos vales sombrios, o Senhor é aquele que nos protege dos inimigos que nos cercam. Pai, quando o nosso coração está desfalecendo, nosso físico está cansado e abatido, o Senhor é quem nos revigora. O Senhor também, quando estamos do mais puro lamaçal de pecado, é que nos chama para experimentar do melhor dessa terra.
O Senhor é quem nos dá a provisão quando há plena escassez, não há gado no curral. Deus, quando não temos provisão, o Senhor é quem nos oferece. Por isso que nesta noite o Senhor alcance esse coração com essas palavras de esperança, com essas palavras de fortalecimento no Deus que cuida do seu povo. Que seja assim, nós oramos no nome muito querido de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe a sua casa. Eu queria apenas fazer uma comunicação. Apesar do decreto da nossa prefeitura acerca da flexibilização, a forma como eles propõem se torna inviável para nós, porque eles colocam 30%, os espaçamentos mais limitados a 50 pessoas. Então você que é membro da nossa igreja, você que é frequentador, nós vamos aguardar ainda algumas novidades, vamos orar para que Deus possa trazer dentro em breve a permissão para estarmos juntos aqui neste lugar, celebrando ao seu nome. Acompanhem todas essas informações, vamos passando para vocês, mas por favor, vamos aguardar o tempo próprio. Deus seja com a sua vida. Amém.